Bom, são 7 horas, né? Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, pedindo a Ele nesse instante, nesse momento, que nos abençoe. Que possamos, Senhor, através do estudo, do esforço, da dedicação, compreender um pouco mais desse sentido que é a mediunidade. Para que não venhamos a cair nos conceitos que André Luiz classifica na sua introdução, dizendo que por mais de 100 anos, à época do livro, a mediunidade continuava sendo totalmente desconhecida e ridicularizada pelos seus praticantes. Que possamos nós, então, buscarmos, através do esforço e da disciplina, estudar um pouco mais, compreender essa proposta desse sentido, desta bênção, né, que Deus nos concede e que todos nós temos alguns fragmentos ou efeitos mais profundos, mas na verdade somos todos e estamos, né, em condições de desenvolver a partir do momento que entendemos o processo e a mecânica. Que Deus nos abençoe. Nós pedimos a inspiração da espiritualidade de André Luiz, o autor espiritual da obra, para que possamos conversar sobre esses conceitos e sobre a nossa realidade no campo da mediunidade. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos dar início, né, capítulo 1, ondas e percepções. Então, nós estamos aqui com uma estrutura, né, muito simples, e vamos tentar, nas dúvidas que surgirem, a gente abrir aqui no quadro, tentar conversar sobre esses conceitos. É uma obra que às vezes parece desafiadora do entendimento. No entanto, ela nada mais faz que explicar a lei natural, da qual nós estamos imersos nela. Às vezes a gente tem dificuldade de falar de ondas, mas nós usamos as ondas o dia todo, através de um controle remoto, através de um aparelho radiofônico. Agora, quando nós estamos, por exemplo, usando a tecnologia Wi-Fi do computador, ou que nós estamos utilizando, por exemplo, uma lâmpada que clareia um cômodo, todos são emissores de ondas, como nós também somos. Portanto, não é uma coisa que está fora da nossa realidade, pelo contrário. É algo que nós vivemos a todo instante, a todo momento, sem nos dar conta, porque desconhecemos o processo que faz com que isso funcione. O que André Luiz faz? Ele busca a explicação científica desse processo, fazendo uma analogia com o campo da mediunidade, para que a gente veja que não há tanta distorção, não há tanta diferença entre o que nós temos hoje nas expressões da inteligência, das ciências acadêmicas, como nas expressões das leis naturais que regem principalmente os fenômenos do campo mediúnico. O capítulo 1 é intitulado Ondas e Percepções. E ele começa dizendo para nós: agitação e ondas. Em seguida, esforços persistentes de muitos espíritos sábios, encarnados no mundo e patrocinando a evolução, a inteligência do século XX compreende que a Terra é um magneto de gigantescas proporções. Primeiro ponto que ele fala: nosso planeta é um grande imã. Nós temos no nosso planeta uma formação rochosa. Mas lá no núcleo dele, lá no interior, ainda nós temos, né, líquidos. Nós temos uma camada embaixo da superfície, que é chamada manto, aonde a superfície praticamente desliza. E quando ela desliza, né, quando essas placas tectônicas se movimentam, surgem terremotos, maremotos, explosões vulcânicas. E toda a explosão vulcânica mostra que o interior do planeta ainda está como foi o exterior na época da sua formação. Isso faz com que esse interior líquido, rico em minerais como ferro, gerem um campo magnético que
envolve todo o planeta. Esse campo magnético, que não é visível aos nossos olhos, ele nos protege da radiação solar, ele protege todo o planeta na sua movimentação cósmica. Não é um atributo apenas da Terra. Quase todos os corpos, uns mais, outros menos, têm um campo magnético. Nós temos, por exemplo, no planeta Júpiter, um campo tão extenso que, se ele fosse visível aos nossos olhos, nós veríamos o campo magnético daquele planeta do tamanho da nossa Lua. Tamanho é a sua proporção. Então, o interior, que é rico nesses elementos, e seguindo o movimento de rotação e translação, gera este campo magnético. Constituído de forças atômicas condicionadas. O nosso planeta é constituído de forças atômicas condicionadas. Condicionado. O que ele está falando? Vamos pegar um modelo, né, atômico lá, que lembra o sistema solar. Se nós pegarmos a matéria e formos dividindo ela em diversas partes, a menor parte seria o átomo. E, aliás, né, a tradução da palavra átomo seria indivisível, coisa que hoje já não é mais, porque nós temos as partículas subatômicas, que são partículas que partem desse átomo, né, que fazem parte da sua constituição. No entanto, quando esses átomos se agrupam, eles vão formando moléculas, eles vão formando corpos. E um mineral, uma pedra que a gente pega, qualquer outro tipo de matéria, ele é um conglomerado atômico. O nosso corpo físico é formado por átomos. O nosso planeta é um corpo gigantesco, mas formado de pequenas partículas, unidas por uma força que as mantém próximas na construção do mineral. Por exemplo, quando nós estudamos, né, a constituição da água, a água nada mais é que um líquido, um mineral, que as moléculas estão um tanto quanto afastadas. Se a gente entrar dentro de um recipiente com água, por exemplo, nós conseguimos atravessar com mais ou com menos dificuldade. Quanto mais profundo, mais dificuldade, porque aumenta a pressão. Mas se nós congelarmos, diminuir ali a temperatura, esses átomos que estão um tanto quanto afastados vão aproximar e transformar aquele corpo até então líquido, agora num corpo sólido, que não nos permite atravessá-lo. Se nós aquecermos, mesmo ele estando no corpo sólido, ele vai passar pelo corpo líquido, e aos poucos esses átomos afastam-se mais, e ele se torna um corpo vaporoso, que não oferece nenhum tipo de empecilho para que a gente passe por ele. Então, um mesmo elemento, sob temperatura e pressão diferente, pode tomar formas, apresentações de matéria diferente. O átomo, ele gera tanto o ar que nós respiramos, como o chão que nós pisamos. Tanto a estrutura interna do corpo físico, como as construções que nós temos à nossa volta. E ele desdobra em caminhos que nós desconhecemos, em matérias quintessenciadas, que vão formar a estrutura do perispírito, que vão fazer as construções do mundo espiritual, estando sujeitas ao comando mental daqueles que têm este domínio, este pensamento mais profundo. Então, o nosso planeta, que é uma grande imã, né, ele é constituído de forças atômicas condicionadas e cercado por estas mesmas forças em combinações multiformes, compondo o chamado campo eletromagnético, em que o planeta, no ritmo de seus próprios movimentos, se tipifica na imensidade cósmica. Então, a estrutura do nosso campo eletromagnético parte da estrutura atômica. O nosso planeta, a estrutura física,
é uma estrutura atômica. O nosso corpo físico é uma estrutura atômica. O átomo e as suas partículas, os seus componentes subatômicos, parece ser, na sua natureza, a criação, o fluido cósmico universal manifestado numa proporção que nós conhecemos. Porque a matéria se desdobra em muitas outras faces que talvez estejam muito distantes do nosso conhecimento. Nós hoje conhecemos, por exemplo, que no livro dos Espíritos, lá no princípio, há uma conversa sobre a construção do universo. E, se não me engano, na pergunta 12 ou 13, eles estipulam que há uma trindade no universo, que é o Criador, Deus, o Espírito e a matéria. Que fora esses três, né, partícipes da criação, não há nenhuma outra forma. Então, tudo que nós temos ou é Deus, ou é Espírito, ou é matéria. Mas Deus não muda, porque ele é perfeito. O Espírito é perfectível, ele caminha, ele vive experiências, e a matéria, ela se desdobra a todas as necessidades que o Espírito vem a ter. Desde a sua primeira experiência a os momentos da angelitude, quando esta matéria já não lhe serve mais de influência para a sua caminhada. E aí ele passa a comandar a matéria, a dominá-la, a criar formas, a montar uma caminhada para aqueles que estão lá atrás. Então, este primeiro parágrafo fala sobre o quê? Trazendo para o lado espiritual. Tudo é constituído a partir do átomo. Aí eu penso assim, mas se o mundo é espiritual? Também, porque ele é matéria. É uma matéria diferente da nossa, mas é matéria. Se é matéria, ele parte deste princípio e também se desdobra numa outra dimensão, numa outra realidade. E quando a gente fala isso, nós não estamos fugindo dos princípios científicos ou tentando impor a religião sobre a ciência, porque hoje nós estudamos, por exemplo, que no salto quântico do elétron, e isso é ciência, ele simplesmente desaparece de uma região orbital e surge em outra. Ele não faz uma viagem, ele apenas apaga e acende, como se ele passasse por uma outra dimensão desconhecida, o que dá origem a várias teorias. Então, se a matéria que nós conhecemos e que forma a nossa realidade é capaz de toda essa maleabilidade, imagina quando ela se desdobra no plano espiritual, nas construções inferiores, nas construções superiores, em todas as suas propriedades desconhecidas. E nesse reino de energia, olha só que interessante, nós estamos falando de matéria. E agora ele troca o nome para energia. O que é uma postura quântica, né? A matéria é energia, a energia é matéria. Às vezes isso é difícil da gente entender, poxa, mas isso aqui é algo, né, completamente sólido. No entanto, isso é uma energia. Nós estudamos, por exemplo, na física, que a matéria hoje é uma energia que está coagulada. Os átomos estão tão próximos que formam um corpo. Mas se nós separarmos esses átomos, essa matéria simplesmente ela desaparece. É um exemplo bem fácil da gente entender. Eu pego uma folha de papel, ela é constituída de átomos que estão ali próximos uns dos outros, tão próximos que dão consistência àquela folha. Pego uma matéria diferente, como o fogo, que é a matéria, fogo não é espírito, não é Deus, é matéria, num estado de plasma, porque ele não é líquido, ele não é gasoso e não é sólido, e coloco essa folha. Naturalmente, ela vai desaparecer.
Ela vai mudar de forma, porque ela está sendo colocada a uma temperatura. Aqueles átomos simplesmente se separam, transformam. A gente pega um corpo, né? Um corpo de alguém que desencarnou e que vai para o forno crematório. Nós levamos um corpo e trazemos cinza. Aquele corpo, aquela constituição atômica, passando por aquela temperatura extrema, decompõe-se de forma instantânea e vai se dissociando atomicamente a ponto de se tornar cinza. Nós temos, por exemplo, exemplos que aconteceram nas explosões nucleares, onde o calor e a energia tão intensa que foi emitida por aquelas bombas fizeram com que os átomos dos corpos das pessoas que estavam próximas simplesmente decompôs-se. Aquelas pessoas desapareceram, não restou nem cinza. Então, toda a matéria sofre transformações constantes. Você pega, por exemplo, uma construção, e a construção você vai pegar uma série de matérias diferentes para formar uma terceira matéria, uma quarta matéria. Eu pego o tijolo, o cimento, a areia, a brita, o saibro, para a construção de um cômodo, de uma casa, de uma estrutura. Então, nós transformamos a matéria. Nós aprendemos, por exemplo, dentro da química, a alterar elementos químicos, a pegar um elemento químico e transformar em outro. E aprendemos a dissociá-los também. Tudo isso através do estudo da intimidade dos corpos. Nesse reino de energia, já que a matéria e a energia é uma coisa só, é uma realidade só, a matéria é apenas quando elas estão próximas, aglomeradas, e a energia quando ela está dissipada. Às vezes a gente fala assim, mas como é que eu vou entender isso? Vamos voltar aqui para o nosso planeta Terra. O que a gente tem aqui que circula o nosso planeta, sem seu campo magnético? Nós temos uma atmosfera. Concordam com isso? Nós respiramos. Aonde que está esse oxigênio? Está em volta do planeta. Por que ele não dissipa no universo? Porque a gravidade do planeta o contém. Por que quando, por exemplo, a gente está, né, subindo um monte muito grande, chega lá em cima, a gente tem problema de falta de oxigênio? Porque a gravidade vai perdendo a sua força, a sua intenção, e as moléculas começam a ficar mais dispersas. O ar começa a ficar rarefeito, fazendo com que a gente tenha dificuldade. Quantos, né, alpinistas que morreram, que perderam a vida por falta da oxigenação necessária à manutenção do próprio corpo físico. Então, a gente vê justamente o quê? O que é essa atmosfera que envolve o planeta? Senão, também uma matéria. Vamos apagar aqui um bocadinho, né? Porque o espaço não é muito grande, senão a gente acaba se perdendo. Em volta do nosso planeta, nós temos uma atmosfera. Essa atmosfera também é matéria. E essa matéria está um tanto quanto invisível aos nossos olhos, porque ela está na forma de energia. É essa dualidade aqui. Então, o meu pensamento, ele é o quê? Ele é espírito? Ele é Deus? Então, o que ele é? Ele é matéria na forma de energia. Neste reino de energias, em que matéria concentrada estrutura o globo, a matéria concentrada faz a parte física, e a matéria em expansão, expandida, forma o clima peculiar, a vida se desenvolve em agitação.
Então, das estruturas das camadas mais altas da atmosfera ao centro do planeta, tudo é matéria. E dentro desse universo, nós estamos incluídos. Encarnados, desencarnados, estamos todos em volta dessa realidade. Lembrando aí os nossos participantes, qualquer dúvida, qualquer colocação, fiquem à vontade para participar. Não levem nada sem entendimento. Olha, não entendi, não concordo, vamos estudar junto. E toda agitação, isso são definições de André Luiz, toda agitação produz ondas. Quando a gente fala em onda, o que que vem à nossa cabeça, né? A princípio, o mar, porque o mar tem uma movimentação em ondas. Há uma agitação constante, né? Dificilmente aquele mar está totalmente. Ele pode estar mais calmo, ele pode estar agitado, ele pode estar muito agitado, ele pode estar de ressaca, que ele avança para cima do continente fazendo estragos. Ele se movimenta em ondas. É uma matéria em estado líquido que sofre, através das suas intemperanças, aquela movimentação. Mas ele fala para nós que agitação, toda agitação produz ondas. Aí pensa no nosso corpo físico agora. Nós estamos relaxados, dormindo. O coração está batendo? Tem que estar. Porque se parar de bater, liberta o espírito. Então ele está movimentando. Ele está proporcionando ondas elétricas, porque o coração é um órgão elétrico, o miocárdio é um músculo elétrico. E se ele produz ondas elétricas, ele produz ondas eletromagnéticas, porque todo campo elétrico tem um campo magnético junto. Vamos ver isso mais para frente. O nosso sistema nervoso está funcionando? Está. Porque ele está controlando o batimento cardíaco, a circulação, ele está controlando a respiração. Nós estamos dormindo. Mas o organismo funciona de uma forma autônoma. Ele não pode simplesmente desligar tudo. Se ele desligar, vem a falência dos órgãos. Se o sangue parar de correr por um só instante, aonde ele deixa de chegar com oxigênio, há morte celular, há prejuízos para a saúde. Nessa movimentação involuntária, porque nós não controlamos, estando acordado ou não, eles funcionam, essa agitação gera ondas. Então, nós somos corpos que estamos gerando de forma anímica ondas. Quando estamos pensando, vamos pensar agora no jantar de daqui a pouco. Opa, eu pensei num tipo de comida, no outro. Esse pensamento movimentou ondas. Sim, porque ele é algo visível, ele é algo registrável. Ele é uma energia que foi emitida, porque nós, como espíritos, somos seres que também participam da criação em nível extremamente inferior. Neste mundo, né, toda agitação produz ondas. Aí ele começa a fazer um comparativo para nós. Uma frase que emitimos quando você está falando. O que é a voz? É o ar que passa nas cordas vocais, que alcança um certo timbre, uma certa altura, um certo alcance, e torna-se, né, uma expressão da pessoa. A voz se propaga em ondas. Um instrumento que vibra, pega um violão, por exemplo, né, pega uma corda do violão e pressiona ela. Ela vibra. Aquele som que ressoa dentro daquela caixa, que é o corpo do violão, está, né, ressoando em ondas. Ligamos o aquecedor. Não é muito da nossa região, né? Regiões mais frias têm aquecedor,
tem aquelas lareiras, né, lareiras elétricas, por exemplo, ela começa a gerar calor. Como é que esse calor propaga? Em ondas. Ah, mas e quando é o fogo? Em ondas térmicas. Acendemos uma lâmpada, nós temos ondas. Ah, mas eu não estou vendo. Mas ela está sendo emitida em cargas de fótons que vêm a clarear a nossa realidade. Ela exterioriza em forma de luz. Façamos funcionar um receptor radiofônico. Ligamos um rádio e encontraremos ondas elétricas, magnéticas, sonoras. Um aparelhinho, né? O que o rádio é? Ele é, na verdade, um médium da transmissão. Você vai lá, pega o seu radinho lá, né? Hoje em dia nem existe mais, né? Esse rádio antigo, que tem aquelas frequências, aqueles botões enormes, aqui embaixo a caixa de som. E você sintoniza, por exemplo, uma rádio qualquer. Aí você vai lá, coloca na sintonia e ele transmite. Ele está recebendo aqui as ondas. Ele recebe só daquela que eu quero ouvir? Não. Ele vai receber de todas que são produzidas e que estão dentro da sua faixa de sintonia. Quando eu sintonizo na frequência, ele na mesma hora começa a transmitir aquela mensagem. Mas ele não está ali apenas recebendo um tipo de onda. Então imaginemos agora o nosso planeta. Nós temos ondas de rádio, nós temos ondas elétricas, nós temos ondas de radar, nós temos ondas de televisão, nós temos ondas micro-ondas, nós temos ondas infravermelhas, nós temos a luz visível, que são ondas, nós temos, por exemplo, os raios-x, que são ondas, os raios gamas, nós temos a irradiação ionizante. Nós estamos num universo, num oceano de ondas, que parte da agitação, da movimentação. Mas nós, como radinho de pilha, só sofremos a influência direta, só transmitimos aquelas às quais nós estamos sintonizados. Imaginemos, né, o nosso rádio como um médium da notícia. Aí eu quero assistir, por exemplo, um programa religioso qualquer, e a frequência dele é 100.1. Então, se eu colocar no 100, ela começa a perceber com grande influência, com grande, né, interferência. Se eu colocar no 100.2, também. Mas quando eu estabeleço a frequência, o som parte de uma forma mais clara, mais limpa, e eu consigo entender a mensagem. Pensa nisso a nível de mediunidade. Nós estamos dentro de uma sala mediúnica que tenta organizar as ondas mentais para que um médium, mesmo estabelecido, né, mesmo cercado por tantas ondas, possa ter uma sintonia para alcançar apenas uma, ou de algum grupo de espíritos. Mas se os médiuns que estão ali, cada um com seu pensamento gerando ondas, não estiver com o mesmo propósito, ou não tiver respeito pelo companheiro, ou tiver algum tipo de animosidade, ele emite a interferência que vai prejudicar na mensagem. E aumenta em muito o trabalho da espiritualidade na filtragem destes tipos de pensamento. Em suma, toda inquietação se propaga em forma de ondas nos diferentes corpos da natureza. Então, isso aqui é uma realidade universal. Isso faz parte da criação. As ondas, elas são
as mesmas, mesmo que ela comece muito lenta no seu trabalho e vai aos poucos se tornando cada vez mais próximas, mas é um tipo só. Como a criação parte de um tipo de princípio. Nós não temos, por exemplo, uma infinidade de naturezas de ondas, nós temos apenas uma que vai alterar na sua amplitude, comprimento e frequência. Tipos e definições. As ondas são avaliadas segundo o comprimento em que se expressam, dependendo desse comprimento do emissor em que se verifica a agitação. Então, cada um tipo de onda sofre influência daquilo que gera. A gente fala, gente, isso está ficando complicado. Já viu um médium psicografar? Alguém já teve a oportunidade de ver? Quando eu vejo lá na internet, o YouTube está cheio lá de médium psicografar. Já viu um médium psicografar lentamente? Como quem está aprendendo a escrever? Não, psicografia é rápida. Por quê? Porque a onda mental do espírito é mais agitada. Ele está num nível de irradiação, de penetrabilidade do pensamento. Então, ele precisa impor aquele tipo de onda para comandar o pensamento e o sistema nervoso do médium. Então, a psicografia é rápida. A ideia já está pronta. Não é alguém que está inventando uma história, buscando uma inspiração. É algo muito mais dinâmico, muito mais rápido, muito mais próximos, né, da diferença da onda nossa de vida. Fina vara tangendo as águas de um lago provocará ondas pequenas, ao passo que a tora de madeira arrojada ao lençol líquido traçará ondas maiores. Se você pegar, por exemplo, uma água, ela paradinha, pega uma vara pequena e bate na superfície da água, ela vai irradiar ondas pequenas. Por quê? Porque a energia que causou aquela onda é pequena. Aí você pega um tronco de madeira enorme e joga no meio de um lago. A onda que ele levanta é alta e ela vai perdendo a sua energia até as bordas, porque a energia que gerou aquela onda é muito maior do que uma pequena vara. Um contrabaixo, lançá-las muito longa, um instrumento grave, um flautim muito curto, porém muito mais agudo. As ondas ou oscilações eletromagnéticas são sempre da mesma substância. Então, eu não tenho ondas diferentes. Aí a gente fala assim, pera lá, o som não é uma onda? A luz não é onda? O raio-x não é onda? Os raios gamas não é onda? E eles são iguais? Não, não são. O nosso canal de percepção para essa onda é um, para essa é outro. A penetrabilidade dessa onda é uma, dessa é outra. Mas o que ele está falando para nós? As ondas ou oscilações eletromagnéticas, elas são sempre da mesma substância. Elas são sempre da mesma substância. Diferenciando-se, porém, na pauta do seu comprimento ou distância de uma onda à crista ou da onda seguinte, em vibrações mais ou menos rápidas, conforme as leis de ritmo que ele identifica a frequência diversa. Então, nós temos, por exemplo, o som, ele é um tipo de onda. Mas quando ele se torna luz, essa onda tem uma frequência muito maior. Mas é a mesma onda. Isso parece difícil da gente entender. Vamos voltar aqui no nosso radinho de pilha, né? Nós temos aqui o nosso radinho e ele transmite som. Então, ele tem uma capacidade de receber ondas
de AM e FM, de amplitude modular e de frequência modular. Essas ondas são enviadas em quilohertz, em megahertz e em terahertz. É o máximo que o rádio consegue. Passou disso, para ele não existe mais nada. Mas existem outros aparelhos, como a televisão. A televisão transmite o som, mas também transmite imagem. Então, ela é um aperfeiçoamento daquele aparelho limitado. Aqui nós vamos ter um tipo de onda diferente dessas. Nós vamos ter as ondas UHF, VHF, são ondas mais sofisticadas que carregam consigo informações diferentes. Nós temos, por exemplo, em casa o nosso controle remoto, né? Fica lá o nosso obsessorzinho para trocar de canal. E fica lá, aí você aperta, troca de canal. Você viu o que ele fez? Ele emitiu uma onda em micro-ondas, que este aparelho aqui reconhece e muda a frequência, muda o canal. Nós temos, por exemplo, a comunicação Wi-Fi da internet. Está lá o aparelhinho lá distante, e aqui está funcionando, lá está funcionando. Então, tem ondas transmitindo imagem, som, cor, instantaneamente. Então, ele está falando para nós que nós estamos mergulhados nesse oceano e não damos conta que dentro da nossa casa nós temos centenas de milhares de ondas. Porque não temos só apenas essas que são de uso eletrônico. Nós temos as ondas mentais. E quando eu, que sou muito mais do que qualquer aparelho, porque nós também temos no nosso pensamento a capacidade de colocar cor, som, imagem, movimento, vida. Olha como é que o pensamento ele é muito mais rico em recurso. Aí eu começo a pensar, por exemplo, no que eu vou fazer amanhã. Amanhã é sábado, sábado eu vou sair de manhã, eu vou lá na feira, vou fazer isso e aquilo. Emito uma onda gerada pelo pensamento, inquietação. Toda inquietação gera, se processa em ondas, e ela tem uma cor, uma ideia, uma vida, um movimento. Mas ela tem uma frequência, porque ela é uma onda eletromagnética, que partiu da agitação mental. E todas as outras pessoas que estiverem pensando a mesma coisa estarão na mesma frequência. Então, esse pensamento vai encontrar algum tipo de resposta, de reciprocidade. Aí a gente começa a estender isso. Eu começo a pensar, por exemplo, né, negativamente de alguém. Agora é época, né? Nós estamos aí caminhando para um pleito político. Aí você vê a figura de uma pessoa, Deus me perdoe, aquilo ali não presta, aquilo ali é uma pessoa ruim. O que eu estou fazendo? Criando ondas eletromagnéticas de uma frequência negativa que está direcionada a uma pessoa. E este pensamento começa a se corporificar, envolvido por tantos outros pensamentos que estão na mesma frequência, que têm a mesma opinião. Quando nós estamos orando, nós estamos emitindo ondas eletromagnéticas. Como é que a prece chega no mundo espiritual? De que forma? Será que eles escutam a gente pensar? Não, o nosso pensamento vai até lá. Principalmente quando ela é uma prece que parte com energia, com emotividade, com vida. Então, ela alcança unidades muito grandes no mundo espiritual através da emissão eletromagnética. Eles, então, recebem essa prece através dessas ondas mentais e, ao mesmo tempo, respondem na mesma frequência. O problema é que a gente ora pedindo tanto e, na mesma hora que acaba de orar, perde a frequência da resposta. Volta para um estado animalesco de vida. Ou pior, desce a frequência mental
as induções que nós temos da televisão, da internet, de algum tipo de proposta de conteúdo que rebaixa o nosso tom vibratório. E nós adentramos na mesmice novamente. Perdemos aquele momento que estamos conversando com algo maior e recebendo também dentro da mesma frequência. É uma lei vibratória. Eu não vou ter resposta das minhas orações se eu, assim que emito, perco a frequência. É como se a gente quisesse assistir um programa, aí você coloca lá 1 minuto nele e muda a frequência. Já não estamos mais nele. Já saímos para outra proposta. Não temos mais como dar continuidade. Então fica fragmentado. Assim também se dá no campo da mediunidade. Se nós não educarmos o nosso pensamento para que ele fique dentro de uma frequência, não é que ele fique parado num único ponto, mas ele tem que deixar de oscilar tanto para que eu possa não ter interferências. Lembra da frequência do rádio, eu preciso da 100.1. Aí que se dá a rádio que eu quero ouvir. Se eu permaneço na 100.0 ou na 100.2, eu tenho interferência. Se nós estamos dentro do trabalho mediúnico, mas não conseguimos manter dentro de uma zona de oscilação razoável, nós vamos ter interferências na nossa comunicação, interferência do nosso pensamento, que nunca foi educado para um momento maior de frequência. Quando nós estamos, por exemplo, agora, né, fazendo esse estudo, essa conversa, e o nosso pensamento fica muito ligado a isso, nós estamos fazendo justamente esse tipo de proposta, sintonizar. Mas se eu coloco aqui o estudo e estou fazendo outra coisa, e estou conversando com alguém, o meu pensamento cada hora está numa frequência. Eu escuto um pouquinho daqui, mas presta atenção ali, foco em outra coisa, e no final eu tenho uma rede de fragmentos, mas não tenho uma informação correta. Por isso a importância da gente ter foco, ter atenção. E isso a gente vai levar para o campo da mediunidade, na nossa própria percepção. No entanto, André Luiz questiona, depois disso tudo, mas o que é uma onda? O que é essa onda, né, que é única e que, transformando-se na energia emissora, ela passa de som para luz, para cor, para construção, para construções espirituais, para irradiações que nós desconhecemos. O que é essa onda? E a definição é muito interessante quando ele diz: a falta de terminologia mais clara, diremos que uma onda é determinada forma de ressurreição da energia por intermédio do elemento particular que veicula ou estabelece. A onda é a energia que nasce. E a partir do momento que ela nasce, ela não se perde. Nós temos, por exemplo, na nossa realidade física, dois tipos de ondas. Nós temos as ondas sonoras, as ondas que precisam do ar para poder se locomover. Nós temos as ondas eletromagnéticas que atravessam as dimensões siderais. Um exemplo disso é o Sol. O Sol é um grande irradiador, né? Ele emite a radiação dos seus elementos, né, da sua condição natural em calor e luz, e ela atravessa 150 milhões de quilômetros para chegar até a Terra, através de uma velocidade altíssima, de 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Então, aquela energia eletromagnética dele atravessa o vácuo, é filtrada pelo campo magnético do planeta, pela atmosfera e chega até nós, né? Essa temperatura super agradável. Quando ela ultrapassa, quando ela não é filtrada pelo ozônio, que nós estamos em dificuldade,
nós temos problemas de pele, porque nós começamos a sentir uma irradiação acima daquilo que o nosso corpo suporta. As irradiações, né? O VA, o VB, ultravioleta, estão acima das cores que nós enxergamos. Então, são ondas que passam. As ondas eletromagnéticas, por exemplo, a onda do nosso pensamento, já que o nosso corpo é eletromagnético, nós temos órgãos elétricos como o cérebro. Tanto que você vai fazer um exame, um eletroencefalograma, um eletrocardiograma, são órgãos elétricos que geram campos magnéticos, porque isso é uma sucessão. Então, o nosso pensamento também passa pelo vácuo, também transcende toda a natureza, diferente, por exemplo, do som, das ondas sonoras que ficam presas naquele meio que possa veiculá-las. Então, quando a gente vê esses filmes, né, que aquelas naves interplanetárias explodem, faz aquele barulho tudo, são, né, propostas, mas que não são reais, porque o som não se propaga no vácuo, mas o pensamento sim. Então, o que estamos pensando aqui na nossa intimidade está viajando pelo universo, ao passo, né, que devemos tomar um pouco mais de cuidado com aquilo que criamos mentalmente. Partindo de semelhante princípio, entenderemos que a fonte primordial de qualquer irradiação, lembra que a onda é a ressurreição da energia. Mas da onde que parte essa energia? Né? Aonde que é a fonte desta irradiação? É o nosso átomo. É o princípio criador, ou parte dele, né, em que se articulam de acordo com as oscilações que emite. Dele, né, se desprende raios ou ondas que se articulam de acordo com a oscilação que emite. Gente, até aí está tranquilo? Está todo mundo muito quietinho? Ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Estão achando complicado? Isso aí é só uma introdução. Devagarzinho isso vai acalmando, porque a gente vai entendendo essa proposta e, ao mesmo tempo, transferindo para a nossa realidade. O que ele está falando para nós, se a gente pudesse fazer um resumo até agora? Que nós, dentro desse reino ondulatório que é o universo, também geramos ondas. Que se os espíritos superiores criam através do pensamento, como nós tivemos oportunidade de estudar no livro Devação do Invisível, das criações estruturais do mundo espiritual, nada mais é que a energia eletromagnética unindo princípios atômicos e formando construções, praças, vestimentas, realidade, clima. Quando nós pegamos o livro Memórias de um Suicida e vemos os vales, as cavernas, as dificuldades, é a consciência de culpa criando aquilo ali inconscientemente, mas agindo no universo. Porque o mundo espiritual ele sofre uma influência muito maior do nosso pensamento do que o mundo físico. O mundo físico, ele precisa da ação brutal do trabalho. O mundo espiritual precisa da ação mental. Aquilo que as mãos fazem para nós, o pensamento faz para os espíritos. Então, a partir do momento que se pensa, você agita a estrutura atômica e geram ondas que vão construir, destruir, reestruturar, dar condições, dar qualidades, dar cor, vai fazer uma infinidade de construções. Nosso pensamento é algo a ser profundamente estudado por nós. Imaginemos chegar hoje no mundo espiritual, não desejando ninguém a viagem, mas chegarmos lá com um pensamento sem uma educação. Como que a gente pode, às vezes, dificultar o trabalho dos espíritos ou contaminar a nossa essência ainda não educada? Pois não, Rita. Você falou, eu estava me lembrando que eu vi uma pesquisa uma vez que tem uma relação das notas musicais com as cores, que eles fazem pesquisa sobre isso.
E parece que tem pessoas muito sensíveis, assim, que gostam muito de música, que têm um entendimento da música, que elas enxergam cor nas notas musicais. Sim, está aí na Fantástico, sequência do né? nosso trabalho, né? Hoje em dia, há pessoas que enxergam e que sentem sensações com a música. Nós já sentimos um pouco, mas há pessoas que enxergam a cor da música, que sentem o gosto da música. E isso é um desenvolvimento anímico que os nossos corpos ainda vão chegar. Justamente por quê? Porque é um tipo de onda. Ela está numa frequência e ele consegue decodificar essa frequência em cor ou em sabor. Não é algo assim tão raro, não. Nós temos, por exemplo, na Inglaterra, pessoas que conseguem sentir o gosto da música. E estão sendo, né, estudadas em universidades, justamente para tentar entender como é que isso funciona. Nós temos aí a mecânica desse processo. Claro que numa proposta religiosa, nós não estamos falando em proposta científica, mas nós temos esse entendimento. Chegará um momento que a gente vai fazer essa decodificação de sentir. Há estudos hoje, por exemplo, que determinado tipo de música, ele acalma, ele melhora a inteligência, a concentração, o bem-estar. Há cores que fazem isso. Há estudo, por exemplo, de quartos em hospitais, são pintados justamente para acalmar o paciente, para tranquilizar, para que ele se fique, né, mais pacificado. O que é a cor? É uma onda. Ela está sendo visível porque está dentro de uma frequência que os nossos olhos conseguem enxergar. Então, olha a Aquela variedade de... a prece da Ismália, né, que a dela desce, os azuis, do Alfredo desce verde, cada um, e sai do peito dela, né? É tão bonito aquilo, né? É tudo É a energia, né? frequência do espírito. A nossa prece deve sair coisa roxa ainda, né? De coisas ainda que a gente não tem essa energia pura. Uma energia pura produz o quê? Uma essência pura. Divaldo Franco fala que estava andando com Chico Xavier pela rua. Olha quanto tempo tem isso, né? E ele sentia cheiro de flores. E falava, mas de onde está vindo? E o Chico, né? Ah, isso aqui está vindo do quintal aqui, as pessoas têm... Mas não, vinha dele. Era a essência que ele emitia da sua irradiação natural. E um médium, né, mais sensível conseguia decodificar aquela radiação natural de uma alma elevada em perfumes sublimes. Então, nós irradiamos. Tem pessoas que não gostam nem de ficar perto da nossa, fulano é uma pessoa insuportável. Ele chega, todo mundo afasta. É uma irradiação desagradável. Pelos seus valores, pelos seus conceitos, pela sua postura, por aquilo que ele fala, por aquilo que ele passa para as pessoas. Então, nós temos que reestudar qual que é a nossa essência. Porque esta nossa essência, ela vem à tona naturalmente. Então, nós podemos ser pessoas magnéticas, que atraem, e pessoas repulsivas. Nós podemos ser pessoas agradáveis, que têm carisma, que hipnotizam outras através de uma emissão eletromagnética, e, ao mesmo tempo, pessoas que criam aversão pelas suas posturas. Geralmente, os grupos de afins se formam por reciprocidade eletromagnética. Vamos parar nesse ponto. Peço a vocês que continuem lendo essa obra, para que a gente possa, aos poucos, abrir cada vez mais o entendimento dela. Ela realmente, a princípio, parece algo muito complexo, mas com o passar dos estudos, a gente vai ver que ela é muito tranquila, muito natural, está no nosso dia a dia, e nós, acima de tudo, temos um grande compromisso íntimo, a partir do momento que temos consciência que o nosso pensamento, ele movimenta as estruturas atômicas do ser, gerando ondas eletromagnéticas, que são captadas por todos aqueles que estão na mesma frequência. E aí se dá processos obsessivos, porque quando queremos algo
e vários espíritos também querem se unir, unem, porque são convidados pela onda que emitimos. Quando vivemos de alguma forma, e essa forma também agrada uma série de espíritos, eles se agrupam por afinidade. E não se tem cura obsessiva sem mudar a frequência eletromagnética, a mudança do pensamento, do hábito, do valor, da atitude pessoal. Semana que vem a gente continua deste ponto, para que a gente possa entrar nos continentes do infrasom e vermos tudo que nos cerca e que, aos nossos olhos, simplesmente a paz. Vamos fazer a nossa prece nesse momento. Lembrando que a nossa prece, quanto mais energia a gente coloca, maior frequência a gente dá. E maior alcance ela passa a ter. Ela vai romper toda a realidade estrutural à nossa volta. E vai alcançar limites espirituais, porque ela está sendo direcionada a nosso Senhor Jesus Cristo. Que também, dos altos dos esplendores celestes, emite o pensamento a cada um de nós. Só que nem sempre nós estamos sintonizados. Na maioria das vezes estamos distraídos, estamos com total falta de comprometimento com a nossa realidade espiritual, indiferentes a essa proposta. Então o pensamento dele vem até nós, mas não encontra reciprocidade, não encontra sintonia. Agora, quando nós lançamos, na mesma hora ele recebe, porque ele aguarda de nós essa postura mais madura de vivência, de renovação. Abençoe-nos, Senhor, nesse instante. Abençoe nosso entendimento. Que possamos, aos poucos, ir desbravando essa obra, como alguém que começa a construir uma grande obra dentro de si mesmo e começa a cavar os alicerces da sua própria dificuldade, mas a partir daí constrói um patamar de conhecimento, com humildade, um estudo em conjunto, como estamos fazendo, para o entendimento maior do campo da mediunidade. Abençoe, Senhor Jesus, o Lar Cristão Paulo de Tarso, onde nossos irmãos que lá estão aguardam sempre da espiritualidade o amparo, a atitude benéfica, o trabalho dos benfeitores espirituais, levando paz e tranquilidade. Que o nosso pensamento possa estender até lá nesse instante, nesta corrente eletromagnética, varrendo todos os cômodos e criando recursos para que a espiritualidade trabalhe e construa. Abençoe nosso pequeno grupo de estudos, Senhor. Que possamos, na semana que vem, estarmos novamente aqui com este compromisso de, aos poucos, ir abrindo um pouquinho mais a nossa mente e compreendendo mais essa proposta. Continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado a todos que estiveram presentes nesse momento que a gente encerra aqui a nossa gravação.